Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. Estamos aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, redes sociais da casa, plataformas de áudio. Já se encontra aqui conosco o vereador Sandro Fantinel, do Republicanos. Uma honra, vereador. Obrigado, Flávio. É uma honra para mim estar aqui presente, sempre participando dessa casa, dos debates, daquilo que nos é devido apresentar para a nossa comunidade. Vereador, estamos no ar aqui em pleno Dia do Trabalhador, este 1º de maio. É uma data simbólica para todos nós. Caxias, que é vocacionada ao trabalho, à indústria, à pequena propriedade, hortifruti granjeiro, enfim. É uma data emblemática também, o Dia do Trabalhador, vereador. É, a cidade da fé e do trabalho, né? Como se diz, ouviu, né? Isso, exatamente. Uma cidade que se empenha, que trabalha, que acredita. O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho falava usava muito isso. Da fé e do trabalho. Usava muito isso, a fé e do trabalho. Eu acho que é o lema mais correto mesmo, o que mais se encaixa com Caxias do Sul é a cidade da fé e do trabalho. Eu anunciei aqui o senhor como parlamentar do Republicanos, é uma troca recente. O senhor migrou do PL para o Republicanos. Como é que se deu esse processo de troca de partido, vereador? Ele sempre chama a atenção das pessoas que acompanham a rotina da Câmara, imagino com seus eleitores, enfim. O principal que a gente tem que explicar para a comunidade, que a comunidade muitas vezes ela pensa que entende, mas ela só segue o que ela ouve. E seguir o que tu ouve nem sempre é o que realmente é. O que a gente tem que dizer é que o partido ele nada mais é do que o trem que a gente precisa para viajar. Mas o importante mesmo não é o trem, são os passageiros. Então, onde eu quero chegar com isso? Que a gente sempre quando vai trocado em partido, é muitas vezes por questão de apoio, é por questões de colegas, de coleguismo, de parceria, ou muitas vezes até projetos que o partido que a gente estava antes, ele não coadunava muito com alguns projetos, esse novo partido coaduna, e como a gente tem um caráter, por exemplo, eu vou falar de mim, né? A entrevista é comigo, o Fantinel. Quem conhece o Fantinel desde 2016, primeira campanha vereadora e tal, e tudo o que eu apresentei na minha campanha em 2016 e o que eu apresentei daí para frente na questão política. Uhum. O Fantinel sempre foi o mesmo, ele nunca mudou. Ele sempre defendeu as mesmas pautas, ele sempre defendeu as mesmas situações, as mesmas obras, as mesmas necessidades, o mesmo tratamento para com o povo. Ele sempre foi a mesma pessoa e sempre será. Só que muitas vezes a gente está num partido que a gente não consegue muitas vezes crescer dentro das pautas que a gente defende. E como eu não sou uma pessoa que troca de caráter cada partido que vai, sou sempre o mesmo, eu tenho que buscar sempre partidos e apoios que me abrem as portas para que eu continue sendo quem eu sempre fui. Uhum. Então, eu fui muito bem tratado no PL, o PL me ajudou muito, principalmente na campanha. Flávio, o PL foi muito parceiro, esteve muito próximo, me ajudou muito, nada contra. Só que o PL cresceu muito, né? Ele cresceu demais, se tornou o maior partido, e aí começou a ter algumas pequenas divisões, alguns pequenos entendimentos diferenciados, onde alguns achavam que o caminho a seguir era o caminho a seguir era outro, e muitas vezes eu não me senti muito bem representado em certas decisões. Aonde que então eu pedi gentilmente para o partido, né, se poderia me dar uma liberação para mim poder seguir o meu caminho da forma que eu sempre fui. O partido entendeu, foi muito parceiro, né? Agradeço muito ao presidente do estado, Cherini, e ao presidente municipal, Marcon, entenderam a minha situação, aceitaram, e assim eu fui conversando com alguns partidos, que não foi uma decisão automática. Foi uma decisão conversada com vários partidos, aonde que finalmente eu sentei com um que disse, não, Fantinel, aqui a carta é branca. Aqui você tem liberdade de ser quem tu é, de seguir o caminho que tu sempre seguiu, de seguir os teus projetos, e a gente vai te dar sempre total apoio em tudo aquilo que você precisar. Então, por isso, hoje, eu estou no Republicanos. E na bancada do Republicanos, o senhor se considera um vereador da base do governo Adilógio Domênico? Isso foi uma fala que me foi apresentada no dia da filiação, aliás, na reunião antes do dia da filiação, onde que eu coloquei que eu seria sempre o Fantinel que caminha com as suas próprias pernas. Tá? Eu
todo mundo sabe, é uma coisa notória, né? Que eu acho que já desde a legislação passada até essa, eu sempre, 90% das situações, apoiei o Executivo nas suas decisões, nas votações e tudo mais. Nunca fui, como a gente diz, um contraponto ao governo, né? Ou oposição, como é mais conhecido, mas eu sempre quis manter a minha autonomia. Ou seja, o dia que eu achar que aquilo não é bom, eu votarei contrário. O senhor fala um posicionamento crítico, digamos assim. Isso. Então, assim, ó, mas não a crítica pela crítica. Não a crítica pela crítica. Eu estou no Republicanos seguindo o meu caminho de forma liberal, né, como eu sempre segui até hoje. Toda vez que eu achar que o governo está fazendo algo de correto, terá meu apoio. Quando eu achar que não está fazendo correto, não terá meu apoio. Uhum. O senhor usa o termo liberal aqui num sentido de liberdade de atuação, mas algo que tem chamado a atenção também, e até o senhor se justificou ontem na votação da criação da Frente Parlamentar em Defesa do SAMAI, à medida tentando contextualizar aqui, o governo do Estado lançou um plano estadual de saneamento, por meio do qual alguns serviços de abastecimento de água, rede, esgoto, enfim, seriam regionalizados. E aí acendeu o alerta aqui em Caxias do Sul, digamos assim, para aí, se vai regionalizar, talvez possa ter o risco de privatização ou com concessão à iniciativa privada, como queiram, do SAMAI. E até houve, ontem, no caso, uma reunião na Assembleia Legislativa com representantes de SAMAIs de diversas cidades com esse receio, e deve acontecer o envio desse projeto para a Assembleia Legislativa. Até o governador do estado, Eduardo Leite, concedeu uma entrevista à Rádio Caxias esta semana, descartando a possibilidade de privatização. Enfim, a Rádio Caxias, que hoje fez, a propósito, 80 anos, essa semana aqui em homenagem do Legislativo, merece o nosso reconhecimento também. E o seu partido encabeçou, então, a criação de uma frente parlamentar, notadamente o vereador João Ex, que recém era o diretor-presidente desta autarquia, substituído pelo vereador Edson da Rosa, também do Republicanos. Como é que o senhor avalia essa situação, vereador? E o senhor ali dizia, não, em muitos momentos eu sou favorável à privatização, mas no caso do SAMAI não sou, se eu me aproprio adequadamente das suas palavras aqui. Não, existe o liberal militante e existe o liberal inteligente. São duas pessoas diferentes, tá? O liberal inteligente o liberal militante é aquele que quer privatizar tudo. Ele não quer nada público, tá? Nada. O liberal inteligente, ele usa um termo que é muito mais antigo que eu, Flávio, que é aquele termo que diz que em time que ganha não se mexe. Bom senso, digamos assim. O bom senso. Ou seja, eu sou extremamente favorável, tá, à privatização de qualquer autarquia que só dá prejuízo, só dá problemas, não consegue dar a volta, não consegue se manter, não consegue cumprir com as suas funções. Essa tem que ser privatizada, porque foi provado por A mais B que ali existe incompetência. Existe incompetência de quem administra e que não tem o que fazer. Então, a única forma é privatizar para ver se melhora a situação. Agora, o SAMAI, vamos no SAMAI, tá? Hoje nós estamos tendo ali quase que praticamente uma conclusão do problema de esgoto e saneamento da nossa cidade, graças a um investimento do SAMAI no Executivo de mais de 100 milhões. E eu pergunto, se o SAMAI não fosse público hoje, não fosse uma autarquia pública, esses 100 milhões que estão sendo usados para fazer o teu esgoto, lá no teu bairro, na tua casa, que antes não tinha, tá? Estaria sendo feito? Não. Você não teria o saneamento andando do jeito que está andando. Então, o que acontece? O SAMAI funciona. O SAMAI é uma autarquia que funciona, independente de quem administrou até agora, parece que todos administraram de forma correta, até o presente momento. Tem uma cultura, uma autarquia que uma cultura. Até pelos servidores de carreira que estão lá, né? Isso mesmo. Então, é um grupo que trabalha unido, que mostra resultado. O SAMAI nunca deu prejuízo, sempre deu lucro. E sempre usou esse lucro para melhorias da própria cidade.
Ele não deixa lá no caixa. Ele pega aquele dinheiro e investe na nossa cidade. Se nós tivéssemos lá uma empresa particular, uma privatizada que estivesse administrando, aquele dinheiro estaria sendo dividido entre os acionistas e não entre os cidadãos da nossa cidade e os nossos bairros. Então é inadmissível que o SAMAI seja, nesse momento, ou enfim, enquanto ele continuar numa posição como ele está hoje, que ele seja privatizado. A partir do diálogo que os vereadores traçaram ontem, se não me engano, primeiro o vereador Elisandro Fiuza, depois o vereador João Ex, com o presidente da Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre, o deputado Sérgio Pérez. Vocês já têm alguma sinalização, porque na própria Assembleia também, aí envolvendo até a bancada do PT na Assembleia, enfim, assim como está acontecendo aqui nas outras câmaras de vereadores e na própria Assembleia, se tornou um movimento pluripartidário. Com certeza. De organização para esse debate. Vocês já têm uma atualização de como é que vai funcionar isso dentro da Assembleia? Eu acho, Flávio, que é a primeira vez, é um caso específico, porque eu acho que é a primeira vez que a democracia está funcionando a serviço do povo. Ou seja, não existe sigla partidária, existe uma união de todos os parlamentares, né, para defender o SAMAI nesse momento de uma privatização. Então, isso é maravilhoso para o cidadão, porque o cidadão vê que finalmente estão trabalhando por mim e não por eles. É a graça da Câmara de Vereadores também, justamente. né? Essa capacidade. A capacidade e a potência, né, da Câmara de Vereadores. E o que nós estamos nos organizando também, e que eu sugeri nas pequenas comunicações, é que a gente se una, todos os vereadores, a gente chame todos os nossos seguidores, eleitores, pessoas que nos acompanham, que a gente tem certas relações, para que a gente consiga, no dia em que isso vier a plenário no Legislativo Estadual, para que nós estejamos a cidade em peso lá presente, demonstrando para os deputados que nós não queremos a privatização. E eu posso até usar aqui um exemplo, Flávio, que na legislação passada, o governador, dito cujo, governador nosso hoje, né, também propôs a colocação de um imposto de 12% em cima dos hortifruti granjeiro, que hoje não tem. Hoje não tem. Ele queria colocar um imposto de 12% em cima dos hortifruti granjeiro. Isso ia acabar com os agricultores. O que eu fiz como parlamentar que defende o agronegócio? Desculpa interromper, sem contar a inflação que geraria na ponta, né? Com certeza. O que eu fiz como parlamentar que defende o agricultor? Eu peguei, entrei em contato com todos os grupos de agricultor que eu tenho, a gente encheu 2 ônibus que foram doados pela Giratur e nós descemos lá e preenchemos o plenário e conseguimos reverter, por causa da pressão popular, por um voto. Olha só. E revertemos aquela tirania do governador por um voto. Hoje o imposto de 12% não existe. E que Caxias mantém uma posição histórica de ser o maior produtor hortifruti granjeiro do estado, né? E graças àquele movimento nós não temos os 12% hoje. Então eu acredito que um movimento hoje feito com todos os vereadores, como a gente está articulando, claro, na questão do SAMAI, não vai ter lugar no legislativo, não vai ter lugar no plenário lá. E lá nós vamos mostrar para os deputados o que é que nós queremos para Caxias do Sul. E eu duvido muito que os deputados irão contrário a uma cidade inteira. E um tema palpitante também, vereador, foi o balanço financeiro negativo da Codeca, sim, que é uma empresa pública responsável pela coleta seletiva, coleta do lixo, enfim, a parte de obras, muitas vezes também. Como é que o senhor avalia isso? Porque é sempre alvo de questionamento e parece quase que uma conclusão popular no sentido de que também não poderia ser privatizada a Codeca. Agora ela registra um balanço negativo de 10 milhões. Como tornar a Codeca saudável financeiramente, na medida em que ela também socorre muito o poder público? Quebrou a empresa licitada, deu errado. A Codeca vai lá e assume a obra, enfim. Como equilibrar isso, vereador? A Codeca tem vários problemas muito crônicos e sérios internamente. E que não são de agora, né? Não são de agora. São coisas internas. Nós sabemos que lá atrás, não faz muitos meses atrás, eles se deram 40% de aumento, tá? Eles mesmo lá se deram esse aumento, a administração da Codeca.
sabendo que a Codeca tem esses problemas, esse deficitário ali. Tá? Então, é um problema interno da Codeca que tem que ser resolvido. Como não cabe a mim, mas eu quero citar aqui, vou sempre citar, porque eu sempre digo, a gente não deve criticar um administrador. A gente deve mostrar para ele como resolveria o problema. Esse é o verdadeiro crítico. Esse é o verdadeiro cidadão que pensa na sociedade e não em si mesmo. Ou seja, critica, sim, mas mostra a solução. Porque daí, se ele não pôr em prática, ele realmente é incompetente. Então, eu, na outra legislação, Flávio, eu trouxe um engenheiro do Rio de Janeiro e um de Israel para cá, que mostraram, sim, que existe a possibilidade de se transformar a Codeca numa usina de gás natural. Eu lembro do senhor ter falado. Isso mesmo, vezes. Uma usina de gás natural engarrafado. Ou seja, botijão de gás para cozinha, botijão de gás para veículos. Imagina a Codeca se tornando uma usina de gás natural e vendendo botijão de gás a um valor bem mais barato do que o mercado vende hoje. O que seria da Codeca em poucos anos? Ela superaria o Samay em riqueza. Do ponto de vista de caixa. Né? Ela superaria o Samay. Naquela época, esse projeto trazido por este vereador aqui, tá, custava 6 milhões de reais naquela época. O implante dessa usina, tá? O que me foi respondido? Nós vamos analisar, nós vamos ver, nós vamos analisar. Que ano nós estamos falando disso? Isso, nós estamos falando, acho que de 2022, por aí, em torno disso aí, tá. Né? Então, que eu até falei na minha campanha para deputado de 2022 sobre esse assunto aí. Então, assim, vamos analisar, vamos ver, vamos analisar, e até agora estão ainda analisando, e a Codeca está aí com 10 milhões de prejuízo. Onde hoje ela poderia estar declarando 50, 100 milhões de lucro. Hoje, né? E outra coisa, o que é 6 milhões de reais hoje para resolver o problema da Codeca? Esse prejuízo foi de 10, né? Mas... Bota que hoje esse implante aí, que claro, a gente sabe que nós estamos falando de inflação, 4, 5, 6 anos de inflação, então, claro que hoje não faria mais com 6 milhões, mas bota que precisasse o dobro. Vamos chutar que fosse o dobro. 12 milhões de reais. Se fosse para colocar a usina, eu seria um vereador que votaria favorável para um aporte do Executivo à Codeca para fazer a usina, como foi apresentado aquela vez. Por quê? Porque eu sei com certeza absoluta que isso sim salvaria a Codeca. E depois nós teríamos que fazer alguns ajustes internos que são necessários há muito tempo. Nessa reta final, vereador, nós temos aí 2 minutos, marca ali o nosso cronômetro, digamos assim. Como é que o senhor pretende atuar agora nos próximos meses? O senhor tem se envolvido em pautas, como, por exemplo, Zona das Águas, que teve uma votação histórica aqui no mês de janeiro. Essa legislatura também vai se debruçar em torno da revisão do próprio plano diretor. A legislação de Zona das Águas ainda vai ser também reajustada em alguns pontos. Enfim, nesse encerramento, o que o senhor pode adiantar? Olha, eu fico muito feliz porque a questão da Zona das Águas era um trabalho que eu vinha correndo atrás antes de ser vereador ainda. E vendo ela ter se transformado em realidade, mesmo que eu gostaria que tivesse sido um pouco melhor, mas a gente foi até onde era permitido, né? Já foi um grande avanço. Hoje a pessoa que antes não podia nem fazer uma casa, hoje ela pode, então o avanço foi bastante grande. E a minha próxima pauta, que foram 2 na campanha de 2024, eu me comprometi mesmo com o povo com apenas 2 campanhas. Eu disse, olha, o Fantinel vai continuar trabalhando como sempre trabalhou, atendendo o povo em tudo que pode, mas as pautas que ele vai se debruçar principais é a Zona das Águas e o plano diretor. Né? Então agora está vindo aí o plano diretor, logo a gente vai começar a se reunir sobre isso. O limite seria 27 para aprovar, né? Isso, conforme o Estatuto das Cidades. Né? Mas nós já vamos começar a trabalhar ainda esse ano, se for possível. E nós temos, assim, só para citar um problema, para depois encerrar, nós temos aí a região onde eu moro, que é a Fazenda Souza, né? Onde numa avenida principal um terreno custa R$1 milhão e pelo plano diretor tu não pode construir mais que 12 metros de altura. Ou seja, não tem comércio, não tem desenvolvimento, ninguém se interessa. Se for aprovada a mudança que eu estou pretendendo aprovar para até 8 andares, né, num terreno desses, nós vamos ter uma especulação imobiliária astronômica, nós vamos ter um crescimento econômico em Fazenda Souza fora de todos os limites. Vereador, agora sim, poucos segundos. Quem está nos acompanhando já vê na tela os seus contatos.
Considerações finais. As considerações finais é que a gente está sempre aqui à disposição da população e que antes de você dizer que o vereador não trabalha, pesquise. Você pesquisando, descobre o que ele faz. Obrigado. Isso no Dia do Trabalhador, verdade? Isso no Dia do Trabalhador. Muito bem, então. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, aqui com o vereador Sandro Fantinel, do Republicanos. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.